A pressão surtiu efeito e a FFU confirma que seus 18 filiados da Série B vão ter uma equidade nos ganhos em relação aos 2 clubes da segunda divisão que fecharam com a CBF e, consequentemente, com o Grupo Globo. Esses 2 clubes, Náutico e São Bernardo, tinham fechado um acordo de TV de 14,9 milhões, que tinha ficado uma cota em torno de 2, quase 3 milhões acima do que estava previsto inicialmente de ser distribuído para cada um de seus 18 filiados pela FFU. Mas, Cássio, nessa segunda-feira a semana começou com uma nova reunião, a gente avisou que essa reunião aconteceria. Essa reunião, ela vem depois de um duro comunicado dos clubes, se uniram, foram 10 pontos de reivindicação. A FFU, na mesma noite de sexta-feira e quinta-feira, tinha dado uma resposta muito superficial, mas nessa segunda-feira a semana começa com a confirmação de que a equidade acontecerá. Vou destacar esse trecho na nota oficial divulgada pela FFU. O entendimento construído garantiu a equidade dos valores recebidos por clubes da Série B fora da FFU, refletindo a sensibilidade de todos os associados. É uma conquista, né, Cássio? Daqueles 10 grandes problemas que os clubes jogaram para a mesa, esse era um deles e talvez o principal, porque você consegue recuperar pelo menos um pouco dos milhões perdidos aí nos últimos anos. Fred, o contrato da Série B, o atual, ele foi celebrado no ano passado, né, foi até em conjunto com a Libra e com a LFU, e na ocasião firmaram com o grupo Disney por 3 anos, ou seja, 25, 26, 27. E quando chegou nesse ano, porque o contrato ele sempre tem 2 formas de divulgar e é uma coisa que a gente vai explicar aqui que fica o entendimento. Quando fala um valor, de vez em quando é importante saber se aquele valor é o bruto ou é o líquido. Isso. Por exemplo, quando o Fred falou os 12 milhões, era cerca de 12 milhões, isso até não está se falando, isso era o bruto. Isso era o bruto da FFU. Quando o Náutico e São Bernardo pegaram 14,9, esse já era o líquido. Isso já era o valor, o repasse, ó, o Náutico vai ganhar 14 milhões e 900 mil reais. Então, se você pega esses 12 milhões que os outros tinham, e os outros 18 teriam, e tira taxas, despesas internas, e são várias, assim, coisa para 5 ou 6, assim, Fred. Que inclusive na própria nota dos clubes se questionou um pouco Por que tanta taxa? da falta de explicação do que são esses valores E aí recolhidos. cairia para entre 9 e 10 milhões. Ou seja, no fim das contas, a diferença ficaria, vamos arredondar, 15? 15 milhões a 10, 15 a 10. 5 milhões de diferença. E o acordo entre Náutico e São Bernardo, ele foi no dia 2 de fevereiro. A gente tá gravando esse dia no dia 9. É uma semana. Engraçado que a gente foi acompanhando aqui, até curioso, acho que nessa nova sala, Fred, foi o primeiro caso que a gente foi realmente Passo a passo, passo a né, todas passo. as etapas. Chegou a cota do Náutico, chegou a insatisfação, subiu a tensão da insatisfação com a notícia da Assembleia e o resultado dessa Assembleia. No blog eu escrevi dizendo que uma pressão interna, com pressão interna, a FFU fecha acordo com os filiados, que não é um acordo com emissoras, não, é um acordo com os próprios filiados, e iguala cota da Globo, que no caso, a Globo não é a emissora da FFU, ou pelo menos não é ainda, ela é a Sim. emissora de Náutico e São Bernardo. E aí vamos a um ponto. Essa assembleia que teve no dia 9, na manhã do dia 9, né, como a nota fala, que garante a equidade dos clubes de fora do contrato, de fora da liga que fecharam, ou seja, são apenas dois, Náutico e São Bernardo. O Náutico é até da FFU, mas a gente já falou outras vezes, ele é da FFU, mas sem fazer parte do contrato da Não FFU. recebeu aquele Não teve adiantamento, aquele. né, Não tinha nenhuma amarra. O Náutico não tinha nenhuma totalmente amarra. livre. Por isso que foi sem problema nenhum, fechou com a Isso. CBF e com a E o Globo. São Bernardo nem isso. O São Bernardo não, dos 40 clubes das séries A e B, ele é o único que não tem, não é nem da Libra nem da FFU. Ele ainda até agora está sem liga. Esse acordo dessa equidade, ela ela foi uma garantia interna junto dos investidores, que inclusive é tratado também em determinado momento, né, quando fala que a participação dos clubes, das duas divisões e dos investidores, os investidores passaram, porque em algum momento os caras talvez tenham visto, ó, passou do ponto a pressão. E esse aceno com esse valor, ele acontece antes da formalização de todos os contratos de transmissão. Veja só, é como se os caras, por isso que eu trouxe essa palavra investidores.
Porque esse acordo, Fred, ele sai sem que uma nova receita tenha entrado. Sim. Não houve essa nova receita. Tem um contrato vigente com o grupo Disney. Ano passado, na hora de ir pra TV aberta, foi Rede TV, pô. Com todo respeito à Rede TV, mas foi a Rede TV. A Globo tá com São Bernardo e Náutico. Então, meio que aquela questão da judicialização, de toda aquela insatisfação e de uma movimentação que poderia implodir a liga de uma vez, porque eram 18 clubes. E é por isso que a gente viu essa reação, porque no último vídeo que a gente fez, dos muitos que a gente fez na semana passada, era que aquele documento, com 18 assinaturas, com tudo aquilo, já era uma porta para dizer: "Ó, com isso aqui eu já entro na justiça e depois a gente vai brigar por anos Pode aí". brigar, pode até perder, mas a briga já seria uma derrota para E para que longa, né. E isso. isso não seria derrota enorme, Cássio, porque os investidores teriam pago por algo que no ano seguinte já não teriam em mãos. Aí nesse caso, nessa semana, essa quem chora não mama, né, É, no fim das contas, os investidores e a liga, né, essas partes, acenaram com valor sem ter uma previsão exata desse valor. E isso é um aumento muito grande. Eu vou considerar os 10 milhões, tá, Fred? tá. Então, 4.900 para 4.900 para cada um a mais, certo? Só para dar um número bem preciso, vezes 18. Isso dá. Essa semana fez com que os investidores e a liga, quem quer que seja que esteja à frente disso, vai ter que desembolsar 88 milhões de reais a mais. E isso pode ter, Cássio, salvado a relação, tá. Pode ter salvado a Então, relação. mas não foi, o que eu quero dizer É. é que não foi barato, foi assim, só mesmo. Os caras engrossaram, os caras dos clubes, os caras engrossaram. A gente pode até em algum momento ter razão, não sei, mas a gente pode até ter razão, mas é como você falou. Mas se judicializar isso aqui, não interessa ter razão daqui a 3 anos na sentença. Exatamente. Você já vai ter Já, perdido já perdi todo toda o a bonde da lógica. Então, história. E outra coisa, Cássio, uma coisa é ganhar na justiça desses clubes, outra coisa é receber. e outra coisa, porque é refazer o bloco comercial. O Sim, bloco comercial afundaria, acaba. afundaria, Então, assim, no afundaria. fim das contas, a lógica Até porque a acabaria estratégia da FFU foi justamente de, de de espalhar, de né? espalhar, tá. Então, enfim, esse valor, de forma didática, assim, ele é cerca de 88 milhões de reais. Lembrando que entre dia 2 e o dia 9, obviamente tivemos o dia 5, que foi o dia do conselho técnico. Sim, No fim das contas, o contrato, o acerto de Náutico e São Bernardo foi muito bom. Isso é inegável, foi muito bom. Tanto que gerou toda essa pressão. A pressão que os caras tiveram que atacar, os caras, os clubes, os 18 da FFU, tiveram que atacar em duas frentes. Uma, a do custeio, que, que a gente tem um ponto. Quando o Náutico, a gente falou os 14,9, era 14,9 de cota fixa e os 3 milhões da CBF. Porque quando surgiu esse valor, os 18 da FFU estariam para não receber esse valor. Quando vai para o conselho técnico, surge o PARF, né? sim. Que foi o programa. O De programa assistência, né. de apoio, não, o nome exato é Programa de Apoio à Reestruturação Financeira de Clubes da Série B, o PARF-B, que ali garantiu os 3 milhões desde que você cumpra alguns requisitos. Então, e beleza, ok. A gente entendeu na gravação que fazia sentido. Então você conseguiu recuperar aqueles 3 milhões que tinha ano passado, tá? Lembrando que para quem não está por dentro, esse custeio já Deixa eu existia. até fazer um esclarecimento sobre esses 3 milhões, Cássio, que ele é muito É um repetido. número, É, é uma ordem de mas o grandeza. que eu estava entendendo é que os 3 milhões, estava lendo na verdade, os 3 milhões eles são para os clubes do Nordeste, que são os que mais gastam. Times de São Paulo, por exemplo, acabam recebendo 2 milhões, mas enfim, isso aí pouco importa se são 2 ou 3, porque na verdade isso significa todas as despesas pagas. Voos, passagens, alimentação, tudo que uma delegação precisa para jogar fora de casa, a CBF vai arcar, tá. Com os clubes do Nordeste, o gasto acaba sendo maior, porque os deslocamentos são maiores, e aí acaba com que os valores das passagens ficam mais caros, você tem menos jogos naquele raio de Isso. distância Mas menor. já que a gente cobre o É, Nordeste, no fim três das contas fica milhões. 3 milhões. É, Para o Botafogo de Ribeirão Preto vai ser outro valor, mas, por exemplo, é 3 milhões para o Náutico, é 3 milhões para o Sport, 3 milhões para o CRB, 3 milhões para o Ceará e 3 milhões para o isso. Fortaleza. São 5 nordestinos na Série B de 2026. Esse valor, então, no dia 5, a partir do PARF, você conseguiu recuperar esse Sim, possível dano. Anda mais 4 dias e chega até essa assembleia. No fim das contas, nessa semana, todo mundo vai ter o mesmo valor. A Série B, detalhe, há uns 15 anos era assim, era cota, você sim. caía era cota fixa, mas agora, essa cota desse ano, veja só quando tem essa concorrência como é curioso. Aquele contrato da Abrax de 4 anos,
que depois foi até quebrado, né? Tanto que tá Sim. esse rolo todo. Ele iria até 2026. A previsão era de 13,2 milhões de reais. No fim das contas, o fato de o Náutico e São Bernardo terem fechado por fora com a Globo e isso ter gerado a pressão dos outros Não, isso clubes, era no natural. fim, É. a cota de todo mundo, a A cota de todo mundo volta vai ser é. maior do que o valor acordado há A alguns volta da anos. CBF e a volta da Globo acabaram gerando esse cenário, tá? Uma informação importante antes da gente virar um slide aqui é que também foi reforçada por parte da LFU aquela garantia de que a partir de 2027, 15% da receita que a FFU conseguir na Série A, ela é automaticamente destinada para a Série B, independentemente dos acordos da segunda divisão. Isso representa hoje, Cássio, mais de 200 milhões seria, né? Vamos lá, mas sem dúvida. O Em fevereiro do ano passado, né, quando estava ali já perto do Brasileiro, aí a LFU fechou todos os contratos, né, com a Record, com o Grupo Globo, que a gente, que inclusive foi até TV aberta, ou seja, fechou Sim. LFU na ocasião e a FFU hoje, fechou com Record e Globo para TV aberta, com Premiere para o pay-per-view, Cazé TV para o YouTube gratuito e Amazon Para um Prime jogo para exclusivo. um jogo exclusivo no streaming pago. Todos esses contratos geraram. Todos esses contratos são de primeira divisão, né? Todos esses contratos geraram 1,7 bilhão por edição, certo? Essa receita gerada. Eu tô fazendo uma conta simples, porque ela não é exatamente só da primeira divisão. Ela somaria da segunda divisão, ou seja, na hora que você gera todos os contratos, 85% fica na primeira divisão e 15%. Eu não tenho o valor exato da segunda divisão, então só para a galera ter uma noção. Esse 1,7 bilhão, ele daria, Fred, 255 milhões. Aí, por curiosidade, aí você multiplica os 18, que são os 18 filiados da LFU, né? Por 14 milhões e 900 mil reais. Isso daria, nesse ano, 268 milhões de reais e 268 milhões e 200 mil reais. Ou seja, é, aplicando esse modelo que não está valendo esse ano. Essa equidade aí, os caras vão pagar, sei lá como é que os caras vão pagar, mas considerando a partir de 27, que é o que o contrato diz, e se fosse esses números, é um pouco do que é SAF, né? Sim. Do que é SAF. Ó, o mínimo garantido é 30 milhões, mas se você chegar nos. Deu 25, o investidor tem que pagar 5 para bater 30. Seria um pouco disso. Ó, todo mundo tem direito a receber a conta de 268, só que os 15% dariam 255. Teria que 13 milhões arrumar por aí para cobrir. Mas cá para nós, é muito mais fácil cobrir com esse valor do que partir quase do zero como estava sendo, porque o contrato do grupo Disney não chega perto disso aí, né? Exatamente. Vamos então mostrar aqui na tela o resumo do que a gente tem nesse momento, tá? 14 milhões e 900 mil reais serão distribuídos para cada um dos 18 clubes da FFU. Na verdade, é uma cota de 15 milhões e meio, tá? Com 600 de redução por despesas que a própria FFU retira ali na fonte. Esse valor é justamente o valor que o Náutico e o São Bernardo tinham fechado com a CBF. Em relação às transmissões, o que é que a gente tem com certeza absoluta? Sport TV na TV fechada, Premiere no PPV, TV aberta Globo, IGTV no YouTube, para os 19 jogos do Náutico como mandante e para os 19 jogos do São Bernardo como mandante. Tá? Então a Globo tem direito aí a 38, o Grupo Globo tem direito a 38 partidas do campeonato. Pelo que se fala, Cássio, de 4 a 6 se estuda na TV aberta, jogos do Náutico, 4 a 6, tá? E o resto vai ser distribuído entre Sport TV e Premiere, com o GETV, sempre que tiver um jogo aberto, o GETV passa o jogo aberto. Já os clubes da FFU só têm garantido a TV fechada com o ESPN e o PPV com o Disney Plus Premium, Prêmio, Plus tá? só não adianta não. Isso, que é um concorrente hoje do Premier e tem todas as outras partidas. Você tira 380 menos 38 dá 342? 342 jogos. Eh, Sobre essa questão da transmissão, é que é só um bastidor um pouco dentro dessa lógica comercial, que talvez a gente veja nos próximos anos. Lembra que a gente fez o último vídeo sobre a Live Mode, Sim, sobre aquela questão junto com a Globo e tal?
E a Live Mode foi crescendo, tanto que consegue agora fazer acordo com o COI, com a Sim, FIFA. Ainda que não tenha o recurso que a Globo tem para fazer esses mesmos acordos, mas está meio que forçando a Globo em algum momento sublicenciar. Ou seja, isso em algum momento isso vai respingar, porque esse modelo, a Live Mode é um pouco de compra e faz a gestão da própria competição. sim, A Globo não faz ela compra e transmite. Então, a Live Mode, como você falou, está muito próxima à liga. A Globo ela pode estar próxima politicamente à liga, mas não de forma umbilical. certo. Isso tudo. A Live Mode é a agência da FFU. Isso, pronto. Que tem toda uma proximidade. Até, no bastidor tem isso já dentro do mercado já é uma insatisfação. Esse movimento da Globo voltando à Série B é um movimento de reação. Lembrando que essa insatisfação é um dos pontos, dos 10 pontos que os clubes Foi a reclamaram. partir foi a partir Vocês disso. podem assistir o vídeo aqui no nosso feed, é o vídeo chamado A Revolta dos 18 Clubes, tá? É um vídeo com a thumb amarela. Quando terminar esse vídeo, você já procura ele para entender. A gente passa pelos 10 pontos de reclamação aqui dos 18 times da FFU. E teve mais um ponto, Cássio, que é o que continua em aberto agora, já que se alcançou esses 14,9 milhões, a gente vai ver agora como se negocia a TV aberta e o YouTube, mas fundamentalmente a TV aberta, porque há uma chance da Globo tentar, via liga, negociações com alguns desses clubes. Eu vou destacar aqui os clubes do Nordeste, que a Globo tem um investimento maior nas praças, Sport, Fortaleza e Ceará. Há uma possibilidade da Globo tentar, pelo menos, a negociação E aí desses vai 3 justamente no que eu clubes. estava dizendo, sobre essa relação que para os clubes pode ser mais interessante, pode ser comercialmente melhor, dentro dessa lógica desses supostos 88 milhões que vão precisar aparecer, talvez apareça, mas essa disputa Globo, Live Mode, tudo isso, dentro dessa lógica, que agora tem Cazé TV, GE TV, enfim. Em algum momento a Globo era com a SBT, era com a própria Record. Nesse momento é com. Isso. E isso vale para todos os eventos. E a gente até falou que foram 10 reclamações, na verdade foram 11. Porque a 10ª, Cássio, é um ponto que segue em aberto Vou aí. É até corrigir, eu coloquei 10 pontos, são 11 pontos, 11 né? pontos, 11 pontos. E o 10º, porque eu lembrei disso justamente no vídeo que a gente fez, o 10º é um que continua em aberto. O documento assinado pelo próprio Fortaleza, e aí eu vou considerar que os outros 17, não o próprio Fortaleza, reclama da diferença na distribuição dos valores de placas de publicidade. Um contrato aí que o Fortaleza tinha de gaveta aí com a A nota FFU. é. Essa nota não entra nessa É, questão. porque Náutico e São Bernardo não anunciaram placas, né? Sim. Anunciaram cota de transmissão, a nota fala dos contratos fechados pelos clubes de fora da liga no modelo de equidade. Então, e outra, até porque se rolar a equidade, Aí não tem a menor não condição. tem, Aí, não tem nem como pagar, na é. verdade, não tem. Aí Porque seria, um paga 4, outro paga. 25 milhões para Fortaleza, 4 a 5 Não tem, milhões para não os tem. Não, demais. não foi isso, não foi Isso transmissão. ainda é um incômodo, tá? Que a gente vai até depois procurar informações, já que a gente está fazendo esse vídeo com uma certa urgência. Mas em uma semana a Série B se viabilizou. E ainda teve outros movimentos, Cássio. Vou dar agora uma. uma vou trazer aqui para a tela agora, Cássio, um movimento dentro do estado de Goiás, tá? Uma injeção de dinheiro público para socorrer os 3 clubes de Goiás. Nesta mesma segunda-feira, quando os 18 times da FFU conseguiram mais 3 milhões, né, 3, 4 milhões ali, 3 milhões de diferença em relação ao contrato que tinham, os clubes goianos, Atlético, Goiás e Vila Nova, vão receber mais 6 milhões de reais da prefeitura e da Câmara Municipal. Tá? O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, anunciou que os 3 clubes que disputam a Série B do Brasileiro, para que eles tenham condições de chegar à Série A, ampliando a visibilidade da cidade, gerando impactos econômicos com arrecadação dos jogos, turismo, esportivo e impostos. Por isso, o investimento será de 6 milhões da Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Câmara Municipal. Ou seja, 2 milhões para cada um, para cada clube, para reforçar o orçamento aqui. Além desse trecho,
destaco aqui outro trecho, que aí não foi do prefeito de Goiânia, foi do presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo, que ele joga uma carta na declaração dele que é uma mentira. Por isso que a gente traz aqui em destaque. Meio que para justificar, porque detalhe, na postagem da prefeitura em cima disso, os comentários é só crítica. E Mas, creche, e hospital, claro. aquelas E críticas detalhe, que são recorrentes. Faz faz sentido, tudo com mas também não é novidade ter dinheiro público injetado em clubes. O Remo, que subiu ano passado, é um exemplo, e tem outros, tem Veja, no outros. Nordeste tem os alagoanos, Isso, com isso. as emendas parlamentares. Eu até com matéria, CRB pegou 4 milhões, por exemplo, ano Cássio, passado. depois daquele vídeo que a gente fez sobre as cotas de TV do Pernambucano desvalorizadas, o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, ele me ligou e ele Ele entendeu errado o vídeo ele também. entendeu a parte do vídeo errado, mas ele me ligou, dentro das conversas, avançando, ele falou o seguinte: "Veja, às vezes nesses cálculos que aparecem das cotas ali, tem o investimento do dinheiro público na televisão, por exemplo, na Bahia, que obviamente a TV é pública, então tem o Tem. dinheiro entra indiretamente, mas entra dinheiro público nos clubes da Bahia, porque está entrando via TVE, e aí o acordo é muito alto, o valor colocado em Embora questão é embora muito alto". embora o repasse talvez aconteça de outra forma, porque as cotas de fato para Bahia e Vitória é 1.200.000 É, para cada. 1.200.000, exatamente. Mas tem dinheiro público, ele disse que Pernambuco é o único que não tem. Cada um fica dizendo que é o único Claro. que não tem, Pernambuco teve, de forma considerável, por muitos anos. entre 1998 e 2015, o único ano que não teve, e foi, na verdade, foi em 2007, que foi na transição do governo de Jarbas Vasconcelos para Eduardo Campos. Eduardo Campos, o primeiro ano de governo estadual dele foi em 2007, e aí não houve tempo hábil para troca, para o isso considerando o Campeonato Pernambucano, para troca do Futebol Solidário, que era o programa de Jarbas Vasconcelos, para o Todos com a Nota, que tinha sido do avô dele, Miguel Arraes, em 98, né, que é Miguel Arraes em 98, aí de 99 até 2006, Jarbas com Futebol Solidário, volta em 2007 com Eduardo Campos, inclusive o sucessor dele nos primeiros anos, Paulo Câmara, até acabar em 2015. E aí, isso compreendia no estadual e boa parte dos jogos do brasileiro. Aí, por exemplo, aí, o Sport tinha 8.500 ingressos, tinham que ser repassados, o Náutico 6.000. Então teve muito, mas já são 11 anos É. sem que o governo de Pernambuco banque de alguma forma, e o contrato não é de TV pública, é da Rede Globo. Então, Romário Policarpo, ele joga para a torcida, tá? Hoje, dos 20 clubes que disputam a Série B, os únicos que não tinham a ajuda do poder público eram os três de Goiás. Isso não é verdade, tá? E se ele falar, veja, mas ele pode até ficar, vê aí, ó, se for o caso, ó, fulano tá com a prefeitura ali, veja, de repente alguém pode botar uma foto, e essa foto da prefeitura, então nem faço nem ideia como tá o uniforme. Não tem nada, não tem assim, não é essa escala não, tá? A gente veja Isso. assim, então, E realmente hoje não tem, não não. tem, não tem. Não tenho certeza se no estado do Ceará tem também não, viu, Cássio? É porque a lógica ali tem Pelo menos visualmente, tem o tem o Castelão. Castelão, né, que é Tem um o Castelão, facilitador, né. que talvez faça um investimento a partir daí, né. Sim. Mas enfim, esse é um cenário, porque os clubes estão precisando de recursos, e a gente tem acompanhado regularmente aqui Aí o que é esse trabalho. 14,9 já vira 16,9, Exatamente. E aí outras cada um vai vai buscando buscando. sua sobrevivência, e dinheiro público nunca é o ideal, mas em ano de eleição, Cássio, a turma trabalha com Tu as vê que torneiras um pouco mais Em abertas. Pernambuco é disputa entre o prefeito da capital e a atual governadora, tem 2 frentes aí, Se cada um se der fosse o um, caso. se Detalhe, uma se uma teve pode até o já da teve, prefeitura, é. acho que ano passado retrasado, que foi R$ 1.000.000, que os 3 tinham que fazer, eh, Retrasado. retrasado, que tinham que fazer projetos sociais. Ainda deu trabalho. O Santa Cruz demorou para sair, porque o projeto acabou assim, Náutico Sport receberam. Isso foi da prefeitura, não foi o governo não. Que era em troca de projeto, esse 1.000.000 tinha que ser revertido em projetos sociais, e eu lembro só disso, inclusive. Se você gostou desse vídeo, hora de deixar a curtida, tá? E se você não está inscrito aqui no canal, vai lá em cima, confere se realmente está inscrito ou não. Se inscreve, ativa as notificações, é importante. Nós colocamos vídeos todos os dias, vídeos que a gente aprofunda o futebol para fora das quatro linhas. Se você nos conheceu nesse momento, nesse vídeo, eu me apresento agora, sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção do nosso estúdio aqui de João Trigueiro, e a edição fica por conta de Márcio Souza e Gabriel Costa. Nós somos o grupo 45 Minutos de Comunicação, trabalhamos desde 2014 nessa jornada. Primeiro era só áudio, Spotify,
A gente foi se desenvolvendo, abrimos e criamos o nosso canal, que ultrapassou os 100.000 inscritos, já ultrapassou os 125.000 inscritos agora, em 2026, e contamos muito com o apoio de cada um de vocês. Nosso foco primeiro era o Recife, depois ampliou para o futebol do Nordeste, e cada vez mais a gente vai ramificando, sempre com foco no Brasil fora do eixo. Já tem programa demais, já tem conteúdo demais por aí, dando 70, 80, 90% do tempo para o Flamengo, os Palmeiras e Corinthians da vida. Aqui a gente redistribui esse tempo e joga o holofote, joga a atenção para os clubes dos estados fora do eixo. Agradecemos demais a atenção, a audiência de cada um de vocês, o apoio que vocês dão aqui, direta e indiretamente, para o nosso canal. O apoio direto, inclusive, se você quiser, a gente tem aqui um item para você virar membro e, de forma regular, nos ajudar a investir, nos ajudar a ter mais eh, previsibilidade de receita, que é importante para manter toda essa estrutura aqui de pé. Quando eu digo que eu, Cássio, João, Márcio, Gabriel, os que eu apresentei aqui, formamos uma parte do 45 minutos. O barco carrega muito mais gente, então por isso o apoio de vocês é decisivo. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.